Olá pessoal, estamos aqui novamente para um novo bloco, um novo tema. Hoje nós vamos falar sobre videolaparoscopia e seus princípios. Essa não é uma aula voltada para o cirurgião, é uma aula voltada para o médico generalista. Então vamos ver o que vocês precisam ter conhecimento. Afinal, o que é a videolaparoscopia? A videolaparoscopia é uma forma de realizar a cirurgia de maneira minimamente invasiva. O que isso quer dizer? Muitas vezes, o que será feito na cirurgia tem o mesmo propósito da cirurgia aberta, só que feita por uma via com incisões menores, com um trauma cirúrgico da parede abdominal menor e, consequentemente, na maioria das vezes, com a recuperação mais rápida. Tá? Então, por exemplo, uma apendicectomia por uma apendicite aguda pode ser feita por via aberta, com a incisão de McBurney ou Rock Davis, ou mesmo por uma laparotomia mediana, na qual o cirurgião vai dissecar o apêndice, dissecar o mesoapêndice, ligar a artéria apendicular, seccionar o apêndice e ligar o coto do apêndice. Isso pode ser feito por via aberta, convencional, ou pode ser feito utilizando pinças e utilizando uma câmera para que os cortes fiquem menores e a cirurgia tem um menor trauma. Então, a videolaparoscopia é uma via de acesso para a cirurgia. Quais são as principais diferenças para a cirurgia aberta? Primeira delas, o menor trauma cirúrgico. Então, por ter incisões menores, normalmente a resposta metabólica ao trauma da videolaparoscopia é menor que aquela comparada à mesma cirurgia feita por uma via aberta. Então aqui a gente não compara, por exemplo, uma colectomia direita, que é uma cirurgia de grande porte, onde a gente faz a ressecção do hemicólon direito, por vídeo, com uma hernioplastia umbilical aberta, que é uma cirurgia de um porte bem menor. Nesse caso, não dá para a gente comparar diretamente. Então, a gente tem que comparar a mesma cirurgia, cirurgias de portes semelhantes, e aí sim, se esta for feita por via laparoscópica, por via minimamente invasiva, com certeza o seu trauma cirúrgico vai ser menor do que aquela mesma cirurgia seja realizada de forma aberta, forma convencional. Por ter uma ferida operatória menor e um trauma cirúrgico menor, normalmente a recuperação dos pacientes que são submetidos à videolaparoscopia é melhor e é mais rápida. Isso a gente acaba vendo muito em pacientes que operam a vesícula. Então, antigamente, antes da era da laparoscopia, antes da década de 80, 90, só se fazia colecistectomia aberta, incisão de Kocher, subcostal direita, ou incisão transversa no hipocôndrio direito. E esses pacientes normalmente recebiam alta após o segundo dia de pós-operatório por causa da dor gerada pela secção do músculo reto abdominal, pela secção das bainhas anterior e posterior do reto e pelo dano gerado à parede, que é maior. Hoje em dia, na cirurgia laparoscópica, muitas vezes esses pacientes que fazem uma colecistectomia laparoscópica acabam indo embora até no mesmo dia, porque tem a dor controlada. Então tem uma recuperação mais rápida. Na laparoscopia nós temos um problema, que a gente não usa nossas mãos para ficar pegando na estrutura. A gente utiliza pinças por meio de trocáteres, que eu vou mostrar para vocês mais na frente. Mas quando eu faço um movimento para a direita aqui fora, a ponta da pinça faz um movimento contralateral, vai para a esquerda. Quando eu subo minha mão aqui fora do corpo do paciente, a ponta da pinça vai para baixo. Então, o movimento da laparoscopia é invertido para o cirurgião. Ele tem que se adaptar durante a sua formação a esse movimento invertido. Além disso, a câmera da laparoscopia aumenta cerca de 10 a 20 vezes a estrutura. Então, nós temos uma visão muito mais detalhada do que está sendo feito. O problema é que essa visão na laparoscopia convencional, que é esse set de vídeo que vocês estão vendo, ela é uma visão bidimensional, não é 3D. Isso faz com que o cirurgião muitas vezes perca
a noção de profundidade normal e utilize recursos de sombra, de sensação tátil da pinça, de paralaxe do movimento, para que ele consiga adaptar a perda da noção de profundidade da visão tridimensional que não existe na laparoscopia convencional. E para realizar a laparoscopia, além do material da cirurgia convencional, lâmina de bisturi, pinças, Kellys, Cockers, eu preciso de um material específico, que é o set de vídeo. O set de videolaparoscopia, em alguns lugares do país conhecido como rack de laparoscopia, ele tem alguns componentes que são essenciais. Então, o primeiro deles é um monitor, que hoje em dia é um monitor de alta resolução, dos melhores serviços com resolução 4K. Aqui é onde a imagem que está sendo adquirida pela ótica dentro da cavidade abdominal é gerada e é por aqui que o cirurgião consegue ver a cirurgia. Nós temos o dispositivo de aquisição de imagem, que é esse aqui, onde ele capta a imagem da ótica que está dentro do paciente, traz para o dispositivo de aquisição de imagem e é ele que joga a imagem no monitor para que o cirurgião possa ver. Depois nós temos um insuflador. O insuflador ele insufla gás dentro da cavidade abdominal para criar um pneumoperitônio artificial. Afinal, se o cirurgião operasse a cavidade abdominal do jeito que ela apresenta, ele não teria espaço para manusear e dissecar as estruturas. Então a gente confecciona um pneumoperitônio para que o abdômen fique volumoso e eu tenha espaço dentro da cavidade para poder realizar a cirurgia. Normalmente o gás que nós utilizamos é o gás carbônico, o CO2. É um gás que ele tem pouca reação e ele não é inflamável. Pensem que se a gente utilizasse oxigênio aqui e utilizasse um eletrocautério, poderia haver uma explosão dentro da barriga do paciente. Então, o gás utilizado na laparoscopia é o gás carbônico, o CO2. E por último, se eu colocasse a ótica com a câmera sem uma fonte de luz em um lugar fechado, eu não veria nada. Então, para isso, eu tenho um gerador de fonte de luz, que é essa parte do dispositivo, por meio de uma fibra ótica que é conectada aqui até a nossa ótica, e na ponta da ótica essa luz é espalhada para dentro da cavidade, eu consigo aí sim ver através da câmera, através do dispositivo de aquisição da imagem, a nossa cirurgia. Então aqui nós podemos ver a ótica. Este segmento, que é a parte mais proximal, é conectado na ponta do dispositivo de aquisição de imagem e por um mecanismo físico de várias lentes, a imagem captada aqui na ponta da ótica é levada até esta extremidade e aí sim vai para o dispositivo de aquisição da imagem e vai para o monitor. As óticas normalmente elas têm vários diâmetros, 10 milímetros é a mais comum, mas eu tenho óticas de 5 milímetros, óticas de 4, óticas de 12. Essa ótica, na sua ponta, ela pode olhar de frente, que é a ótica de 0 graus, ou pode olhar ligeiramente angulada, óticas de 30 graus e de 60 graus. Nós temos também a mangueira do insuflador. Isso aqui vai levar o gás do insuflador pressurizado até o trocáter que está confeccionando o pneumoperitônio e vai manter a pressão intracavitária regulada de uma maneira que não seja muito alta, para não levar a uma síndrome compartimental abdominal, nem seja muito baixa a ponto de não ter espaço para realizar a cirurgia. E por último, nós temos a fibra ótica. A fibra ótica ela vai levar a luz produzida no dispositivo de geração de luz até este segmento da ótica e essa luz vai ser espalhada por meio da ponta da ótica para que a imagem possa ser gerada.
para manusear a cirurgia, eu não consigo fazer isso com minhas próprias mãos. Então, eu preciso utilizar pinças laparoscópicas como essa. As pinças, de maneira geral, têm uma ponta que é diferenciada em cada uso, tem uma haste, que é o que vai passar no meio do trocáter, e tem uma manopla, que é onde o cirurgião vai manipular a pinça. Tá? Cada ponta tem seu uso específico. Então, o Grasper é uma pinça de apreensão do tecido. Ele serve para pegar e manipular os tecidos. Existem pinças de alça que parecem com Grasper, só que elas são mais delicadas em suas ranhuras. Já o Maryland, por sua vez, ele parece um Kelly, também é conhecido como dissector, e ele geralmente é utilizado na mão direita do cirurgião para dissecar os tecidos, assim como a gente faz na cirurgia aberta com o Kelly, com o Mixter. Então o Maryland serve para isso na cirurgia laparoscópica. Temos também a tesoura laparoscópica e o porta-agulhas laparoscópico. Se vocês perceberem, vejam que a haste do porta-agulhas ela é contínua com a sua ponta. Então o porta-agulhas ele não gira no próprio eixo. Eu tenho que girar a mão para que a ponta gire. Já nossas outras pinças, em que a haste é separada da ponta, eu consigo girar aqui na manopla para que a ponta gire sem que eu tenha que ficar girando o meu punho. E as pinças passam do meio externo para a cavidade abdominal através dos trocáteres. Os trocáteres são esses dispositivos que ficam na parede abdominal durante a cirurgia e a pinça acaba entrando pela parte proximal e vai até a parte distal e eu consigo trocar e manusear as pinças de acordo com a minha necessidade. Os trocáteres eles têm facas ou pregos, vocês podem ver aqui nesse da extremidade que tem uma ponta afiada, para que durante a passagem, sob visão, eu consiga perfurar a aponeurose. E por último, nós temos o redutor, que serve para quê? Nós temos trocáteres menores, nesse caso de 5 milímetros, e trocáteres maiores, nesse caso de 4 milímetros. Se uma pinça de 5 milímetros, como aquelas que nós vimos, entra no trocáter de 10, se não há mais nenhum outro dispositivo, vai haver perda da pressão e extravasamento do gás. Então o redutor ele serve para isso, para que uma pinça de 5 milímetros entre no trocáter de 10 milímetros sem que perca-se a pressurização da cavidade abdominal. Existem trocáteres permanentes, como esses que estão sendo apresentados, e trocáteres descartáveis. Isso aí, no serviço de saúde suplementar, nos convênios, é mais comum a gente ter acesso aos trocáteres descartáveis que têm um mecanismo de válvula, facilita a colocação de gases, que facilita o uso de pinças de 5 milímetros e 10 milímetros no mesmo trocáter, sem a necessidade do redutor. Aqui na ponta nós temos a agulha de Veress. A agulha de Veress é um dos métodos que a gente pode utilizar para confeccionar o pneumo peritônio e eu vou mostrar para vocês na sequência. Cada trocáter também tem uma válvula que está aqui, nessa posição ela está fechada, quando a válvula está na mesma posição do orifício de entrada ela está aberta, e aqui serve tanto para insuflar o gás, confeccionar o pneumo peritônio, quando a mangueira do insuflador está conectada aqui, ou mesmo para deixar o gás com fumaça, que é produzida durante o uso do eletrocautério, que saia e a visão permaneça limpa. O acesso à cavidade peritoneal pode ser feito de duas formas. A primeira delas é o acesso aberto, utilizando a técnica de Rasson. Então, normalmente nós fazemos uma incisão umbilical, e aí varia conforme cada cirurgião, pode ser uma incisão arciforme, pode ser uma incisão mediana transumbilical. Fazemos a dissecção até a aponeurose, reparamos a aponeurose com duas pinças, sejam elas Cocker ou Bacaus, abrimos a aponeurose, dissecamos até o espaço pré-peritoneal, vemos o peritônio,
Pegamos com um Kelly, outro Kelly, levantamos o peritônio e abrimos com a tesoura. E aí nós acessamos a cavidade peritoneal. Isso é o acesso aberto, sem a utilização da agulha de Veress. Quando eu abrir o peritônio, eu passo o trocáter e por meio dele eu faço a confecção do pneumo peritônio. Existe também a possibilidade de fazer esse acesso com a agulha de Veress, que é o acesso fechado. Então, fiz a incisão periumbilical, cheguei até a aponeurose. No lugar de abrir a aponeurose e dissecar até encontrar o peritônio e abrir o peritônio, eu utilizo essa agulha que tem uma ponta retrátil. Então, quando ela está sobre uma estrutura rígida, a ponta retrátil entra e fica a ponta que corta. Quando eu ultrapasso a aponeurose e o peritônio, que agora eu estou diante da cavidade peritoneal livre, essa ponta retrátil ela avança e faz com que a agulha não corte mais o tecido. Então isso é uma forma de fazer a punção, a primeira, que não é sob visão direta, com segurança também. Depois que a gente confeccionou o pneumo peritônio, o cirurgião vai com o trocáter, com a faca, e passa os trocáteres onde ele deseja de acordo com a cirurgia. Quais são as principais alterações geradas pela laparoscopia do ponto de vista fisiológico? Primeira coisa, a laparoscopia gera uma hipertensão intraabdominal. Normalmente, nós deixamos o nível da pressão intraabdominal definido no insuflador. E o insuflador regula, se está abaixo, ele injeta, insufla mais gás. Se está alto, ele esvazia e ele não insufla mais. Nosso limite de segurança é em torno de 10 a 15 milímetros de mercúrio. Mais que isso, pode gerar problemas de hipertensão intraabdominal, síndrome compartimental abdominal, oligúria, redução do débito cardíaco e levar a desfecho pior do paciente. Abaixo disso, muitas vezes eu não tenho teto e eu não tenho espaço para realizar a cirurgia. Uma outra coisa importante é, durante a confecção do pneumo peritônio, não realizar de maneira muito rápida, ou seja, não insuflar o abdômen muito rapidamente. Porque se eu faço isso, uma das potenciais complicações é distender muito rápido o diafragma, e essa distensão muito rápida do diafragma leva a um reflexo vagal intenso, que leva a bradicardia com hipotensão. Bradicardia e hipotensão pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Então, durante a confecção do pneumo peritônio, o cirurgião e o anestesista sempre estão de olho na hemodinâmica do paciente, principalmente na frequência cardíaca. E se ela cair muito, frequências abaixo de 40, 45, o cirurgião deve imediatamente esvaziar o pneumo peritônio, zerar essa pressão, e o anestesista muitas vezes vai fazer a infusão de atropina para que essa frequência cardíaca volte para o normal. Então, para que isso não aconteça, a gente faz uma insuflação controlada, com no máximo 5 a 6 litros por minuto de fluxo. Se eu estou fazendo a insuflação com um trocáter de 10 milímetros e abro toda aquela válvula, com certeza o fluxo vai ir para o máximo, em torno de 40 litros por minuto, e muito provavelmente vocês estarão diante desse reflexo vagal. Por outro lado, quando eu utilizo a agulha de Veress, por ela ser fininha, um calibre pequeno, mesmo que eu abra toda a válvula, o fluxo habitualmente não vai passar de 6 litros por minuto. Por último, quando o cirurgião está operando, diferente da cirurgia aberta, na qual ele pode fazer uma incisão mediana, uma laparotomia mediana, e acessar toda a cavidade abdominal, quando ele faz a laparoscopia, ele precisa se programar. Por quê? Ele vai ter que programar quantos trocáteres vão ser utilizados, em quais posições eles vão ser colocados e qual o tamanho de cada um. Então, por exemplo, numa cirurgia de vesícula, uma colecistectomia, habitualmente a vesícula está aqui embaixo do fígado, no hipocôndrio direito. Então, o cirurgião faz um acesso umbilical,
que costuma ser de pelo menos 10 milímetros, faz a confecção do pneumo peritônio, e aí pode ser por meio da técnica de Rasson, que é aberta, ou pode ser por meio da técnica fechada com agulha de Veress. Isso fica a critério do cirurgião. Na maior parte dos estudos não há diferença no resultado entre as duas, em termos de lesão de alças intestinais, em termos de complicações. E aí ele põe a câmera no umbigo e vai ter que olhar para o hipocôndrio direito. Normalmente a gente utiliza um trocáter de 10 milímetros aqui no epigastro, para poder usar o clipador, que também é de 10 milímetros, é o que vai ligar as estruturas. E utilizamos 2 trocáteres de 5 milímetros, aqui mais na linha axilar anterior e na linha axilar média do lado direito, para ser a mão esquerda do cirurgião e a mão do auxiliar, e aí poder manusear a vesícula biliar. Se a cirurgia for do apêndice, por exemplo, como essa apresentada, ele não vai olhar para o hipocôndrio direito, ele vai olhar para a fossa ilíaca direita. E aí a câmera vai também estar no umbigo, só que agora ele olha para a fossa ilíaca direita. Então, normalmente o cirurgião ele utiliza ou um trocáter de 10 aqui na fossa ilíaca esquerda e passa a câmera por aqui para ver a fossa ilíaca direita, fazendo aqui sua mão direita no trocáter umbilical e sua mão esquerda na fossa ilíaca direita, ou mesmo uma posição suprapúbica. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de videolaparoscopia. Essa é uma aula básica de princípios. Então, caso queiram se aprofundar, a gente vai direcionar o material de estudo para vocês. Um grande abraço a todos.